Queria chamar a atenção hoje para o fato político, digamos, político não, mas o fato do dia envolvendo o político brasileiro, o discurso do presidente Lula na COP. O discurso dele na COP, ele falou hoje, fez o discurso de abertura, e quando você presta atenção, né, o assunto é o clima, a COP28 é importante, está sendo realizada em Dubai, ele está lá, um discurso correto, não tem uma frase que você possa questionar. Ele fala que o planeta está farto de acordos climáticos que não são cumpridos. Quem é que vai dizer o contrário, né? O planeta está absolutamente satisfeito com os acordos climáticos não cumpridos. Precisamos de atitudes concretas. Quem dirá o oposto, né? Não é possível enfrentar a mudança do clima sem combater as desigualdades? Olha, é um ponto, de fato. Se você for pegar o que os países mais ricos consomem de energia e o que os países mais pobres consomem de energia, é uma diferença absolutamente brutal, mas brutal per capita. E não é de se desejar que um país rico passe a consumir menos energia. Ele pode ser mais eficiente, né? Mas você vai querer que ele tenha o ar-condicionado dele ligado, os games, os celulares, se o carro for elétrico, é o carro elétrico e etc e tal, vai consumir energia. E, no entanto, quando você pega os países pobres, eles têm que melhorar. E se você combater a mudança climática e combater a desigualdade, deve combater a desigualdade, você vai ter países mais pobres consumindo muito mais energia. Então você vai ter um desafio ambiental ainda maior. Se o planeta chegasse ao padrão de consumo de energia que a gente tem em países civilizados, não haveria energia no mundo possível. É uma coisa enlouquecida. Então, ainda que não seja possível combater a mudança climática sem combater as desigualdades, a frase faz sentido, mas é preciso saber que se você combater a desigualdade mesmo e você atingir seu objetivo numa fantasia de que todo mundo possa ter o mesmo consumo de energia, o mundo não consegue de jeito nenhum. Aí ele fala: governantes não podem se eximir de suas responsabilidades. Que governante pode se eximir de sua responsabilidade? Foi eleito, não pode se eximir da responsabilidade de combater a mudança climática, não pode se eximir da responsabilidade de combater a criminalidade no país que comanda, né? Então você pega o Brasil, o governo Lula, não pode se eximir de sua responsabilidade de auxiliar no combate à criminalidade, né? Não pode se eximir da sua responsabilidade de ter responsabilidade fiscal. Não pode se eximir da sua responsabilidade de fazer o Brasil crescer. Não pode se eximir da sua responsabilidade de criar um ambiente de negócios que estimule a geração de emprego e renda. Nenhum governante pode, né? Ele diz: nenhum país vai resolver seus problemas sozinho. Fato. Estamos todos obrigados a atuar juntos, além de nossas fronteiras. Fato. O mundo já está convencido do potencial das energias renováveis. É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente dos combustíveis fósseis. E aí, chegamos a um ponto curioso. O presidente acabou de dizer na Arábia Saudita que que o Brasil vai ser a Arábia Saudita verde, né? E ele tinha dito isso em 2008, num discurso que ele fez na FAO. O Brasil chegou a fazer essa referência de que o Brasil seria a Arábia Saudita verde. E essa promessa, o sonho, praticamente destruiu o setor de etanol. Porque ele fez essa promessa, estimulou, defendeu a produção brasileira de etanol, ele estimulou o setor a investir, o setor investiu barbaramente. O presidente passou a ser chamado de o embaixador do etanol, que é um combustível verde, a estrela da política energética do Brasil. E daí o que aconteceu? Aí apareceu o pré-sal. E quando veio o pré-sal, o governo mergulhou na produção de combustível fóssil, a mais não poder. Depois veio uma política absolutamente irresponsável de subsídio, que quase quebrou a Petrobras e arrebentou o setor da Arábia Saudita verde. Então, não é a primeira vez que o presidente fala
em o Brasil vai ser a Arábia Saudita verde. E da última vez em que ele falou que o Brasil ia ser a Arábia Saudita verde, ele deixou a Arábia Saudita verde para trás e mergulhou na Arábia Saudita do petróleo normal. E agora entrou, né? Quer dizer, agora apareceu o convite para o Brasil entrar na OPEP+. É uma contradição. Então, são contradições de um governo, de um governante, não há dúvida nenhuma. E lá pelas tantas também, ainda no discurso, o presidente diz que somente no ano passado o mundo gastou mais de 2 trilhões de dólares em armas, quantia que podia ser investida no combate à fome e no enfrentamento de mudança climática. É preciso que se diga, primeiro, que quando a gente olha esse número, 2 trilhões, a gente fica achando, primeiro, que todo esse dinheiro está sendo usado para bombardear a faixa de Gaza, né? Ou para atacar a Ucrânia. A maior parte, a esmagadora maioria, a parte desse dinheiro aí, é usado por países que não dão um tiro. O Brasil está aí. Os Estados Unidos, o grosso do dinheiro e do arsenal não é usado. China, o grosso não é usado. Se for pegar o grosso desse gasto anual, não é um gasto que foi aplicado em disparo, né? Não foi aplicado em disparo. Ele até pergunta quantas toneladas de carbono são emitidas pelos mísseis que cruzam os céus. Convenhamos, ainda que fosse zero a emissão, eu não entendi essa pergunta. Quer dizer, o míssil, se fosse um míssil elétrico que destruísse civis, tudo bem. Quer dizer, o problema é a emissão do míssil? Não, pouco importa se o míssil é carbono ou não é carbono, né? Se a emissão do míssil produz carbono ou não produz carbono. O problema é que atinge inocentes, crianças, mulheres, não há a menor dúvida disso. Agora, o mercado de armas, do jeito que é apresentado no discurso, soa como se fosse o mercado mais importante do mundo. E que esses senhores das armas, mercadores das armas, eles mandam no planeta. Então, para a gente ter uma ideia, a indústria de alimentos movimenta no mundo 7,5 trilhões de dólares. 7,5 trilhões de dólares. Dá 3 vezes mais do que o mercado de armas. O mercado imobiliário no mundo movimenta 4 vezes o mercado de armas. O mercado de saúde, 4 vezes o mercado de armas. O mercado de turismo, 4 vezes o mercado de armas. Estou querendo dizer que o mercado das armas e as armas destroem o mercado imobiliário, arrebentam com o mercado da saúde, destroem o mercado de turismo, comprometem, e também a produção de alimentos. Também a produção de alimentos. Basta ver que a gente teve um problema de fornecimento de fertilizante por causa da guerra, né? E a guerra produz estrago, conforme o lugar onde acontece, ela produz um estrago brutal no mercado de alimentos. Então, indústrias muito mais poderosas, 1, 2, 3, 4, 5, somam 40, 35 trilhões, dá 15 vezes o mercado, 16, 17 vezes o mercado de armas, perdem com o mercado de armas. Então esses senhores da não guerra, eles não têm força? É só o mercado de armas que manda no mundo? Não é verdade. Não é verdade. E para a gente evitar o mercado, essa guerra, e que sim, é muito importante que a gente busque a paz, a gente tem que fortalecer o comércio entre os países, porque países que trocam mercadorias não trocam bombas. Países que são democráticos de verdade não atiram um no outro. Você não tem guerra entre países democráticos. Não tem. E você tinha, no passado, guerra entre os países, ou as nações, ou os reinos mais importantes do mundo, porque o conceito de democracia simplesmente não existia. E se você for pegar no tempo, o estrago que as armas, ou melhor, o estrago que as guerras fazem, a gente tem muito menos estrago hoje comparativo do que tinha no passado. Muito mais, muito menos. E isso se deve ao quê? Ao equilíbrio que tem ligação com as armas. Parte desse mercado das armas garante que você não tenha guerra. Não é parte desse mercado das armas, todo o mercado das armas é usado para bombardear a faixa de Gaza, para bombardear a Ucrânia. Não é verdade, não é verdade. Agora, o discurso do presidente, retomando, é um discurso correto, é um discurso acertado. Não dá para um presidente, abrindo um discurso desse, não falar o que ele falou. Nenhum país vai resolver seu problema sozinho. O Brasil está disposto a liderar pelo exemplo. Fala do compromisso com a redução de queimada.
fala do sentimento de urgência, diz que não existem dois planetas Terra, que só tem um, e somos uma só espécie, humanidade. Então, um discurso todo bonitinho, todo arrumado, todo certinho. Mas é preciso que a gente, ao ouvir o que o presidente fala, saiba o seguinte: essa COP não tem a presença dos 3 maiores produtores de energia e maiores consumidores de energia do mundo. Né? Não tem a presença dos Estados Unidos, não tem a presença da China, não tem a presença da Rússia. Essa COP, ela está discutindo, e é importante que discuta, é fundamental que discuta, mas os países têm seus desafios. Por exemplo, o Brasil tem a margem equatorial para explorar. Nós não vamos explorar a margem equatorial onde há um outro pré-sal. Nós vamos deixar essa riqueza debaixo da terra para deixar a pobreza acima da terra. Nós vamos simplesmente permitir que as pessoas que vivem naquela região fiquem com fome, fiquem na miséria, com pouco investimento em educação e saúde. Nós temos que investir em saneamento. Temos que investir pesado em saneamento. E nós temos dinheiro, o dinheiro está debaixo da terra. Se a gente investir em saneamento, a gente tem o retorno. O retorno é a saúde. Pessoas mais saudáveis vivem mais, produzem melhor, podem estudar se a gente tiver dinheiro para investir em educação. Então, não adianta falar só da condição climática, da mudança climática, da meta climática. Isso é uma variável que tem que estar na equação, como tem que estar responsabilidade fiscal, como tem que estar a busca do emprego, o juro baixo, a inflação baixa. São metas, são metas. Não dá para a gente imaginar que todas as metas do mundo são atingíveis, mas a gente tem que buscar uma meta que tem que entrar nessa equação, que é o enriquecimento ou o desempobrecimento da nossa sociedade. Da nossa sociedade, a sociedade brasileira. A sociedade brasileira não pode viver de bolsa. Não dá para viver de Bolsa Família. O nosso orgulho tem que ser tirar as pessoas do Bolsa Família. Mas para tirar as pessoas do Bolsa Família, a gente tem que combater a miséria. Combater a miséria passa por produção de riqueza. A produção de riqueza está em várias frentes. Algumas delas, sim, vão criar desafios. Por exemplo, a margem equatorial que eu acabei de citar. Temos que pavimentar a estrada. Pavimentação de estrada gera discussão ambiental também. A gente tem várias discussões ambientais envolvendo ferrovia, envolvendo rodovia, envolvendo geração de energia, infraestrutura. E nós vamos ficar num país que não tem infraestrutura, enquanto os outros países têm, e os outros países vão enriquecendo, e os outros países vão investindo em patente, e os outros países vão investindo em pesquisa e desenvolvimento, e os outros países vão investindo em formas de ganhar dinheiro em cima da gente. Aí tudo bem, os americanos, os alemães, os chineses, os coreanos, tudo bem, eles se entupirem de ganhar dinheiro, tirando patentes, prêmios Nobel de tudo que é lugar, e nós aqui pendurados, fazendo discurso. Nós queremos impressionar o mundo. Esquece. Não temos que impressionar o mundo, não. Nós temos que sim dar o exemplo, como disse o presidente, o Brasil está disposto a liderar pelo exemplo, mas exemplo também de desenvolvimento, de progresso para o seu povo, para nós, para os mais pobres, para os que mais precisam. Isso é fundamental. Então, é um discurso acertado, mas a realidade do Brasil é mais complexa do que a seleção de palavras feitas pela assessoria do presidente Lula. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.